Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir por viver caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre líderes mentores. Vem comigo, vamos caminhar em busca do alto. Olha, já quero te pedir, para você pegar a sua canequinha de café, a sua garrafa de água, para a gente poder bater esse dedo de prosa. Esse podcast é especialmente para Marta de Campinas, que me mandou uma mensagem e pediu para que eu falasse mais sobre líderes que inspiram a sua equipe e também sobre líderes mentores. Então a gente vai dar uma pincelada aqui sobre esses assuntos que a Marta solicitou. Muito obrigada, Marta, pela sua contribuição aqui nos episódios do nosso podcast. Já quero te pedir para você mandar sua mensagem também através do WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Já quero te dizer também que eu tenho uma comunidade gratuita no WhatsApp. Se você quiser entrar nessa comunidade, participar dos assuntos, basta você ir lá no meu Instagram, eu.fernandagoncalves, e vai no link da bio que tem lá o grupo do WhatsApp, entra e vem participar desse movimento, dessa comunidade maravilhosa comigo e com outros líderes. Bom, eu fui pesquisar aqui no Google, para perguntar, o que é o mentor? E a resposta é o seguinte: um mentor é uma pessoa que, por meio de sua experiência e sabedoria, ajuda outras pessoas a se orientarem, a tomarem decisões e a alcançarem seus objetivos. A mentoria é uma atividade que pode ser realizada em diversas áreas, como acadêmica e a de carreira. E olha só que interessante, esse termo está sendo muito usado, Eu sou mentora de líderes. E só que a gente já teve, os nossos líderes, os nossos mentores, antes da gente usar essa nomenclatura. Então, se a gente for pensar aqui décadas para trás, quem foram os nossos mentores? Quem foram as pessoas, que ensinaram, nos orientaram, disseram para a gente qual era o melhor caminho dentro da experiência, que eles tiveram. E o que acontece hoje, é que muitas empresas têm esses programas de mentoria. Isso é muito legal. Então, algumas multinacionais, algumas startups. E isso é muito legal e interessante para que o jovem, aquele aspirante a líder, ou aquele que já é líder também, porque, a gente sempre precisa de mentor, independente de qual nível profissional a gente esteja. Eu sempre falo que o mentor aqui é aquele que te traz clareza, que mostra o caminho que você precisa percorrer, pelo menos o próximo passo. Sabe, às vezes a gente fica travado no próximo passo que a gente precisa dar. Mas antes de entrar nessa seara, eu quero falar um pouquinho, sobre essa questão de inspirar as equipes. Como é que a gente traz essa inspiração na liderança? E aí é importante, primeira coisa, é que o líder assuma o papel de líder. Porque se o líder não assume o papel de líder, fica complicado, Ele começar a fazer esse trabalho de inspirar outras pessoas. É muito normal, às vezes, eu ir em algumas empresas, esse é o líder, e a pessoa fala assim, eu não sou líder. Então, se ela mesma não se vê como líder, como é que ela vai fazer esse trabalho? Como é que ela vai começar a orientar as pessoas? Então, é importante que esse líder assuma esse papel de liderança. E aí, o que é importante, quando a gente fala de inspirar outras pessoas, em estratégias, que a gente possa inspirar, é importante compartilhar a visão. O que você pode comunicar enquanto líder para a sua equipe? A gente sabe que tem coisas que não podem ser comunicadas em determinados momentos, mas o que você já pode comunicar? Então, por exemplo, a gente está no final de outubro aí,
né? Quais são as perspectivas para os próximos meses, para 2025? O que você quer da sua equipe, de acordo com as metas da empresa? Só que você tem que comunicar isso de uma forma clara, inspiradora. O líder precisa comprar essa ideia, né, que vem de cima e levar isso para a sua equipe. Então, esse compartilhar de informações, isso é muito importante. Porque às vezes a equipe está pensando uma coisa e o líder vem e traz isso de uma outra forma. Eu estava conversando outro dia, por exemplo, com uma líder de uma empresa, que ela estava falando, né, que estava no momento, infelizmente, de algumas demissões e que estava complicado, né? E eu virei para ela e falei assim, imagina as pessoas que estão ficando. Como está a cabeça dessas pessoas. Porque talvez o líder pense assim, não, mas é para estar dando graças a Deus, né, que não foi desligado. Mas entenda que essa pessoa que está lá vendo as pessoas sendo desligadas, ela está pensando assim, amanhã eu sou a próxima. E eu tenho conta para pagar, eu tenho conta de escola, eu tenho carro, prestação do carro que eu acabei de comprar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tinha planos, e a pessoa começa a minguar. Porque ela começa a ver que a empresa está diminuindo, a empresa não comunica por quê, não fala por quê, e fica aquele monte de ruído, sabe? Cada um fala uma coisa, cada um acha uma coisa, e quando o líder vai e pontua, sabe? Ele traz um alívio. As pessoas sabem se podem ou se não podem contar, se podem pensar no futuro, desenhar esse futuro ou se não podem. Então, isso é muito importante, gente. A gente tem que aprender a compartilhar as questões que estão acontecendo, mesmo que elas aparentemente sejam negativas, né? Como o caso da demissão. Ah, será que... Porque passa pela cabeça dos colaboradores. Será que a empresa está quebrando? E às vezes é só uma estratégia nesse momento. Olha, nesse momento a gente teve uma redução de vendas e a gente vai precisar reduzir os nossos custos. Então, como você vai comunicar também é importante, sabe? O que você vai comunicar, como você vai comunicar. Então, tudo é muito importante. E como manter diante disso, né, essas pessoas inspiradas, motivadas, engajadas, para continuar fazendo o seu trabalho. Porque muitos começam a pensar assim, eu vou embora daqui, eu vou arrumar outro emprego, eu vou começar a distribuir currículo, porque o negócio aqui está feio. Então, a importância disso, tá? Reconhecer e valorizar os esforços e conquistas individuais e coletivas da sua equipe. Então, lembra que reconhecer e valorizar, você pode sempre fazer isso em público, isso não tem problema dar esse feedback positivo em público. A gente precisa aprender, lá na comunidade eu estava falando, inclusive nessa semana que eu estou gravando o podcast, sobre isso. A gente esquece de dar os feedbacks, né, positivos. A gente esquece de fazer esse reconhecimento, a gente esquece de elogiar. E a gente precisa fazer esse trabalho, tá? A gente precisa dar esse exemplo. Outro ponto importante, né, para inspirar é criar um ambiente positivo. E aí, gente, um ambiente positivo, na minha humilde opinião, ele é criado através de um ambiente onde a verdade pode ser dita. Então, a gente precisa criar um ambiente de respeito, de diversidade e de verdade. Ficar fingindo que tá tudo bem, que um ama o outro, que o outro dá um coice lá, rola um preconceito e tá tudo bem, não funciona. Esse é um ambiente tóxico. Então, os líderes precisam olhar para isso, né? Qual vai ser a sua base de um ambiente positivo? Como é que você vai fazer esse trabalho? Quais são os pilares que você vai trabalhar, tá? E agora a gente vai entrar na seara lá da mentoria de líderes, né? É um conceito de mentoria que tem muitos benefícios para a organização e para os profissionais, principalmente para esses profissionais que estão tendo a sua primeira experiência, né, com liderança, com coordenação, com gerência. Esse é um apoio muito importante, porque o que a gente fala, né, que acontece na prática? Geralmente esse líder, ele vira líder porque ele é um ótimo colaborador. E para não perder esse colaborador, porque ele não tem mais para onde crescer, geralmente coloca-se esse colaborador como líder. Mas ele não é preparado para ir, sabe? Ele acaba indo
para essa função e continua se comportando no mesmo cargo anterior. Então, precisa sim ser feito um trabalho. E se a empresa der esse apoio da mentoria, isso é excepcional, sabe? Isso é maravilhoso, isso é incrível. Tomara que muitas empresas comecem a olhar, né, para isso e entendam que precisa sim ter programas de mentorias para líderes. Precisa sim abrir esse caminho, sabe? Iniciar um programa de mentoria vai ajudar muitos profissionais da tua empresa aí. Eu vou dizer, vai trazer mais segurança, porque o líder que está há pouco tempo nessa posição se sente inseguro demais, tem muitas dúvidas. E é importante ter alguém com quem ele possa conversar, sabe? Bom, e aí o que é importante, né? Se a sua empresa não faz esse programa, você pode procurar fora da empresa. Então, ótimo para a empresa que tem, mas para aquela que não tem, você vai ter que olhar para isso ou até solicitar a sua direção esse programa para você, por que não? O não você já tem, então você tem que tentar o sim. Então, talvez a empresa não tivesse pensado nisso, você traz essa ideia para te ajudar nesse seu novo processo aí de desenvolvimento profissional, tá? Então, isso é bem importante. E aí, o que acontece, né? Dentro de uma mentoria, o que eu acho que é importante a gente pensar como escolher esse mentor. Isso eu acho bem importante, né? Primeiro que esse mentor, você tem que gostar dele, né? Você tem que gostar do jeito que ele fala, das coisas que ele fala. Tem que fazer sentido para você, porque senão você vai lá para fazer a mentoria e vai falar assim, não tá fazendo sentido. Então você tem que se conectar com esse mentor, sabe? Outra coisa, conhecer a história desse mentor. Então, de onde esse mentor veio, o que ele construiu, o que ele aprendeu, do que ele fala, né? Faz sentido para mim, vai agregar nessa nova posição que eu estou aqui na empresa. Então, isso tudo é importante vocês começarem a pensar, para não entrar numa mentoria só para dizer estou numa mentoria. Não é só por status, mas é realmente para que a coisa aconteça num nível muito mais profundo. Então tem que ter conexão. Se não tem conexão, vai virar um cursinho, não vai ser uma mentoria. Então, a mentoria ela pode acontecer de forma individual ou em grupo. Aí vai depender do modelo que cada empresa vai adotar e vai depender também de qual modelo você quer, né? E o que faz mais sentido para você nesse momento. Que isso também é importante, né? Você definir, olhar os prós e os contras de cada tipo de mentoria, individual e em grupo, e o que vai fazer mais sentido para você nesse momento. Isso é mais importante, o que vai te dar mais resultado no que você está buscando hoje, tá? E aí, gente, eu sempre digo, né, que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Para mim, a mentoria é a mesma coisa. Então, se você está percebendo isso, que precisa buscar programas de mentoria, alguém para te direcionar, não dá, por exemplo. Você pode ter mentores, por exemplo, né, super famosos, que você siga na internet, e que eles não façam, por exemplo, mentoria individual. Ou que eles façam, mas, né, é um preço que hoje você não pode pagar. E aí, vamos falar desses mentores aí mais famosos, né? Não sai seguindo um monte de mentor. Então, a gente tem o Instagram, por exemplo, ou o LinkedIn, né? Não sai seguindo um monte de gente, porque muitas vezes isso vai te confundir. Porque um diz uma coisa, o outro vai lá e diz um pouco diferente, e aí você começa a se perder nesse caminho. Então, escolha, tá? Aí, se a gente for falar nível de internet, no máximo 3 mentores. E escolha alguém onde você vai realmente fazer esse trabalho. E escolha alguém que faça realmente, que você tenha conexão com essa pessoa, sabe? Isso é importante. E tem uma coisa muito legal da mentoria em grupo, né, que eu quero falar aqui, que é um benefício bem interessante, que é o networking. Porque nessa mentoria vai depender do que você vai escolher, mas você está falando aqui de liderança, né? Você vai conhecer outros líderes. E muitas vezes, né, esses líderes que estão lá,
ou já passaram, ou estão passando por coisas parecidas que você esteja passando. Então, tem uma troca também meio importante. Então, o que você precisa identificar é se você quer realmente uma mentoria e qual é o modelo que hoje resolve o que você quer, se é individual ou é em grupo. Se você tem essa dúvida, você vai conversar sobre isso com o mentor que você escolheu. Eu estou em dúvida se o programa tem que ser individual ou em grupo. E aí, para que vocês possam, juntos aí, chegar a um consenso do que é melhor para você nesse momento, tá? Se você confia nesse mentor, você pode sim fazer essa pergunta. Se ele for uma pessoa ética, séria, ele vai te dizer, ou ela vai te dizer, qual é o modelo que vai realmente te ajudar no seu momento de vida. Então, confiança é tudo, né, gente? Se não tem confiança, não tem como essa pessoa ser seu mentor. Esquece. Então, isso é muito importante, esse pilar confiança aí, tá? Eu faço mentoria já há algum tempo, então eu mentoro alguns líderes e eu também sou mentorada. E eu acho muito importante que a gente sempre busque mentores para nos ajudarem, sabe, no caminho que a gente quer trilhar. Isso é muito importante. Gente, quando a gente vai acompanhada, vou te dizer que é bem mais leve. Quando a gente está sozinha nessa jornada, na maioria das vezes fica muito pesado, porque a gente acredita que isso só tá acontecendo com a gente, né? O resto do mundo tá perfeito, maravilhoso, tá todo mundo liderando perfeitamente, suas equipes estão 100%, porque é isso que a gente vê na internet. E aí a gente acredita nisso. Então, ir com o mentor é compartilhar, né, esse processo de crescimento, de evolução, de uma forma muito mais leve, mais inteligente, mais criativa. E é um processo que desde que eu comecei, eu sempre busco. Tá bom? Então, eu espero que tenha trazido aí clareza para vocês. Para a Marta também, que tinha pedido para eu falar sobre esse assunto. E qualquer dúvida, manda mensagem aí para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre líderes mentores, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, coloque no assunto da mensagem o nome do especialista desejado e envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprender.